Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres porque reservamos uma parte desse feriado para colocar em dia alguns assuntos que são de muita importância para o entendimento e a caminhada da igreja nessa grande jornada que estamos empreendendo. Meus irmãos, na primeira aula, no primeiro assunto, foi tratado o nome, foi mencionado aqui o nome de Maranata. O pastor que abordou o assunto no sentido de que esse nome é uma designação que o Senhor deu a um povo, pode ser qualquer povo, quem quiser. E nós quisemos essa designação, nós aceitamos essa designação, e o Senhor nos deu isto para identificar esse momento profético que a igreja está vivendo. Sabemos perfeitamente como o assunto foi tratado aqui e a maneira como nós passamos a entender da nossa responsabilidade com esse nome que é um patrimônio espiritual. É uma bênção que qualquer pessoa poderia ter, mas nós recebemos da parte do Senhor e queremos cuidar dessa bênção, desse nome, porque nós estamos identificados com Ele em todos os aspectos, no chamado, na vida prática, a nossa vida prática, na evangelização e no aviso, no anúncio, que todos os dias temos que proclamar de que Jesus está às portas. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que o Senhor não vai tardar, que a vinda do Senhor não tardará. O nosso companheiro anterior abordou alguns sinais mostrando, caracterizando esse momento. Agora, o assunto que nós vamos ver está relacionado com mordomia. E o texto da palavra que nós podemos ler está em Lucas capítulo 16, verso 2. Nós vamos ler em conjunto Lucas 16, verso 2. Vamos ler comigo Lucas 16, verso 2. Comigo. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Meus irmãos, nós ficamos sempre pensando que o sentido de mordomia. Mordomia, para muitos, são benefícios especiais, além daqueles normais. O caso aqui não é esse. O caso aqui é sob o aspecto espiritual. É aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos sentir que aquilo que Deus tem, aquilo de que Ele é possuidor, todo sua grandiosidade e todo o seu projeto que foi colocado em nossas mãos, isto é, à nossa disposição. Não é uma mordomia qualquer. Por quê? Porque ele nos entrega com essa mordomia parte dos seus mistérios.
Interessante que muitas vezes nós não temos percebido a profundidade desses mistérios. Quando você diz que a Bíblia é um livro inspirado, aí vocês, bom, a inspiração veio de quem? A inspiração veio do Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou é o mesmo que vai revelar aquilo que ele inspirou. Agora veja só, o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus. Ele é o único revelador daquilo que ele inspirou. Não é a razão do homem, é a revelação. A razão entra, mas para entender a revelação. Entre a inspiração e a revelação, existe um mistério, que é o profético, que caminha. O profético caminha dentro de uma história inspirada e revelada. Quando você tem a revelação, você tem o profético. Aí você passa a entrar no mistério de Deus. Mas vejam os irmãos, o valor que o Senhor deu ao homem, o que ele quis do homem. É bom entender dois aspectos quando se fala nessa mordomia. Nós vamos falar no dono e no mordomo. O dono é aquele que é o possuidor. Ele possui aquilo que lhe pertence, não depende de ninguém, e ele pode usar aquilo, o objeto, seja o que for, os seus bens, da maneira como ele bem entender. O dono. O mordomo é diferente. No caso do mordomo, nós vamos entender que é aquele que vai tomar conta de um bem que lhe foi entregue e que ele vai ter que prestar contas. Esse caso é o mordomo. Mas vejam os irmãos, aquilo que falamos no começo, no início logo, há poucos instantes. Nós estamos querendo que todos os nossos irmãos entendam o valor dessa dádiva. Aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição, que são mistérios dele, mistérios da eternidade, que nos fazem cada dia mais dependentes dele. E quando nós passamos a entender que fomos chamados e que a nós foi entregue alguma coisa para tomar conta, nós temos que parar e cada dia avaliar aquilo que estamos tomando conta. Vamos dar conta daquilo que o Senhor nos entregou. E o que o Senhor nos entregou não é simplesmente uma tarefa para ser realizada exclusivamente pelo homem. Não é. A tarefa, ela vai ser realizada pelo Espírito Santo usando o homem. E todos os valores e todos os bens vêm exatamente da parte do Senhor através do Espírito Santo. A próxima aula, os irmãos vão entender melhor essa operação, essa atuação do Espírito Santo que age em todo o projeto da eternidade. Ele é o elemento dinâmico da Trindade. Nada deixou de ser feito sem a instrução ou sem a palavra definida do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse agente extraordinário. E nós, agora vamos lá, como mordomos, nós estamos nessa dependência. Nós estamos na dependência do Espírito Santo, daquilo para o que fomos chamados, e o objetivo
do chamado, o serviço que vamos prestar, a nossa dedicação, entendendo cada dia que não estamos subordinados a um mandamento humano, mas que nós estamos diante de uma realidade eterna. A medida das coisas não são simplesmente humanas. Nós temos que entender que nós estamos tratando com dádivas divinas. E é uma observação que é muito importante, que temos que entender. Quando diz assim, dá contas de tua mordomia. Bem, vamos dizer, o que o Senhor tem nos dado? Nós temos parábolas, temos referências a respeito de talentos. Por exemplo, o Senhor conta, não é, uma parábola a respeito dos talentos. A um deu 5 talentos, ao deu 2 talentos, ao deu 1 talento. E nós ficamos pensando, bom, 5 talentos, eu vou ganhar mais 5, é aquilo que o Senhor diz. Então, proporcionalmente, à medida de cada um. Ele não deu além do normal e não vai exigir nada mais daquilo do que ele deu. Mas o que é muito importante é que nós entendemos que talento ele tem outro significado. Quando o Senhor nos dá 2 talentos, Ele quer que nós granjeemos mais 2 talentos. Se Ele nos dá 5, mais 5. Por exemplo, foi aquele servo fiel que granjeou mais 5. E nós ficamos sempre pensando que granjear talento é chamar vidas. Então eu sou crente, então vou trazer 20 pessoas para o Evangelho, vou convidar, eles vão se converter. Então os talentos meus eu coloquei, eu estou tocando, né, cantando, é um talento. Olha aqui, à medida que nós entendemos, eu gostaria que as irmãs estão lá atrás, bem lá atrás, no último banco, elas ouvissem isso. Estão lá no banco? Estão lá atrás? Então, tem algum problema lá atrás? Não, né? Mas eu gostaria que todos entendessem que talento nós vamos granjear do Senhor. Você recebeu salvação, um talento. Muito bem. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo, outro talento. O que você vai granjear? Dons e ministérios. 5 ministérios você vai. Agora, 10 são os dons e a salvação. Então você pode granjear. E outra coisa mais. Quando nós estamos granjeando outros talentos, nós temos outros elementos que o Senhor está colocando à nossa disposição. Ele dá um início só. Nenhum banco pega um dinheiro e diz assim, vou te emprestar aqui e eu mesmo vou fazer um negócio para você. Tá? Aqui, não existe isso. O talento você recebeu para que você conheça a medida daquele que te deu. Se você valorizou aquilo que ele te deu, bom, se ele me deu uma salvação e me deu batismo com o Espírito Santo, eu granjeei é salvação. Ali, eu vou granjear, eu recebi um talento, salvação. Agora eu vou granjear outro talento, um exemplo. Outros talentos, foi batizado com o Espírito Santo. Mas vamos imaginar que você aceitou Jesus e já foi batizado com o Espírito Santo. Muito bem. Você vai agora buscar alguma coisa a mais, porque você sabe quem te deu, o que ele te deu, os valores que ele te deu. Quando você não valoriza aquilo que você recebeu, você também não vai dar prosseguimento àquele projeto. Vamos lá. Para granjear outros talentos, você precisa entender, o irmão precisa entender que aquilo que você recebeu tem muito valor. Se você não der valor àquele primeiro talento, você vai fazer com ele o seguinte: o que o servo mal fez, negligente. Ele recebeu a bênção de salvação e enterrou
botou lá, deixou no chão, acabou. Ele enterrou. Mas ele enterrou por quê? Porque ele não queria trabalhar. Ele não queria buscar outros. Ele não deu valor. Ele entendeu que salvação era uma coisa muito diferente. Salvação para ele devia ser um cargo na igreja. Salvação para ele devia ser uma função específica. Devia ser uma salva de palmas todos os dias para ele, para dizer que ele era uma pessoa extraordinária, que ele é um homem notável. No entendimento dele, ele chegou, recebeu aquilo que todo mundo recebeu, ele permitiu que aquilo caísse, virasse pó, que aquilo fosse para debaixo do chão, não tivesse nenhum valor. Então, à medida que você não dá valor àquilo que você recebeu, você também não vai granjear. Por quê? Porque você vai se acomodar. Não entendeu? Não gostou? Não é aquilo? Você vai se sentir até incomodado. Eu acho que orar muito é ruim. Eu acho que jejuar também. Para que jejuar? Né? Afinal de contas, a igreja, né, me exige muito. Sim, você exige muito. Como você não foi para as arenas, os pastores, nem nós, nem diáconos, nem os crentes da igreja, ninguém foi para a arena levar os filhos para brincar de carneirinho, né? Lá, botar pele de ovelhas nos nenenzinhos, e de tarde, e buscar os pedaços dele comido pelos cães, nas arenas, e o povo gritando, e você com a tocha, né, acesa, porque não tinha luz elétrica naquela época, e levar o neném para dentro de casa aos pedaços, esperar 3, 4, 5 dias para ele apodrecer o resto e morrer ali. É isso? Deus tem exigido isso, por acaso? Essa exigência, entendeu? Você está cansado? Cansado de quê? Cansado de clamar? Ele te deu uma bênção do clamor. Para que deu a bênção? Ele está precisando do seu clamor? É ele que está precisando do seu clamor? Ou é você que está precisando? Tem uma coisa errada. Tem uma coisa, quando você parte, quando você pega o talento e se torna um infiel, você começa a desvalorizar tudo. Nada serve para você. O tempo seu está mal empregado, você devia estar em casa, de bermuda, você devia estar passeando, você devia estar no shopping, você devia estar... Todo mundo tem direito e os horários estão livres. As pessoas são livres nessa obra. Os nossos cultos são curtos. Eu passo nas igrejas, aqui em outras igrejas, eu vejo, passo 10 horas da noite e está lá o segundo pregador ainda. E está todo mundo lá sentado, e vai, e volta, e vem. Meus irmãos, nós não estamos granjeando, sabe por quê? Porque aquele primeiro foi o primeiro talento, a primeira bênção de salvação não está sendo valorizada na nossa vida. Essa aqui é a verdade. Você não está dando valor à sua salvação. Você não está lembrado que Deus lhe tirou do mundo? Não está lembrado? Que livrou o seu casamento? Que deu a você uma vida nova, um caminhar, decência, um nome. Você esqueceu disso? Filhos, família. Eu posso dizer aos irmãos, se Deus não tivesse me atingido nessa obra, eu não sei onde estaria. Se eu estaria morto, se eu estaria na sarjeta, se eu estaria pedindo esmola, se estava com uma sacola pelo meio do asfalto. Olha, meus irmãos, o segredo da mordomia está em cuidarmos das coisas, o cuidado das coisas que Deus colocou à nossa disposição. Se você não valorizar dons espirituais, mas eu quero o dom espiritual do outro. Como é que o outro? Você vai querer que o outro seja fiel e você não. Então, o cidadão te entrega um dom e aquilo não se cumpriu. Muito bem, é um negócio de comadre. Porque dom ele passa por um ministério. Ele não sai da boca de um irmão para uma comadre para o compadre. Não existe isso. O dom ele passa pelo crivo do ministério. O ministério é quem faz o julgamento dos dons. Mas você resolveu apressar
Então foi na casa do parente, do amigo, foi para o monte, e chegou lá alguém, entregou lá um negócio enviesado e pronto. Olha, vai nascer menino e nasceu menina. E eu pergunto, qual é a vantagem? Que vantagem foi essa? De você se antecipar, querer saber se menino... Tem ultrassom hoje. Não precisa de revelação para saber se o neném vai ser menino ou vai ser menina. Então são coisas, é óbvio. Sim, mas ele me enganou. Sim, não, você que foi enganado porque você quis. Porque existe um dom que se chama discernimento. Discernimento de espírito. O Senhor não entregou nada pela metade. O Senhor tem colocado à nossa disposição as riquezas da glória. Meus irmãos, nós penetramos, e Paulo dizia assim, eu não sei, eu fui levado até o terceiro céu, eu não posso nem dizer o que eu vi coisas inefáveis. Interessante é que nós esquecemos de que o Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu antes que nós existíssemos. O nosso nome estava no livro da vida. A nossa existência aqui Ele interrompeu em parte para nos perdoar. Você não está satisfeito com isso, não? Ninguém está satisfeito. Eu sei que muitos estão satisfeitos, muitos estão felizes, mas é preciso que todos entendam que o que Deus tem nos dado não é simplesmente para nos transformar em fiéis, não. Ele quer que nós sejamos depositários fiéis. E a palavra do Senhor diz assim, o Senhor olha, anda pela terra, do seu olhar é para ver onde estão os fiéis, para que Ele possa abençoar. Meus irmãos, nós às vezes estamos nos queixando pelas nossas falhas, nossas derrotas, né? Mas por que está acontecendo isso comigo? Não precisa perguntar não, porque você sabe. Você sabe muito bem. O Senhor nos quer fiéis. E às vezes nós perguntamos, nós somos fiéis, somos fidelíssimos, mas não temos sido tão fiéis quanto pensamos que estamos. Não, mas eu vou à igreja, não, mas isso não é o problema. Não, eu estou granjeando, não, granjeando é para você. Porque à medida que você cresce espiritualmente, meu irmão, à medida que você tem dons espirituais, à medida que você leva em conta com sabedoria dons, com discernimento, aqueles cuidados que você tem que ter, sabe o que é que acontece? Você granjeia outros. Você vai ganhando mais. E quando você ganha mais, o cálice transborda. Quando ele transborda, ele é o testemunho. Ele pega o vizinho, pega o parente. Você está com problema em casa por causa disso. Porque o cálice não está transbordando. É isso. Está transbordando de conversa, de palavra que não é para ser dita, de coisas que não podiam acontecer, palavras obscenas dentro da sua casa. O seu compromisso não é com o Senhor. Não é verdade? Você está mais ligado com as coisas dessa vida. E aí quem vai dizer assim, não, mas nós não podemos, não temos o direito. Você tem todo o direito, você só não tem o direito de dizer que o Senhor é injusto. Você não pode dizer que o Senhor é injusto, porque ele não colhe onde não semeou. Ele não colhe onde não plantou. E quando Ele te deu para te enriquecer. Ele não te deu para empobrecer. Você é que empobreceu porque você quis. Porque você enterrou as riquezas celestiais, porque você está dando valor a essa vida aqui. E outra coisa que é muito importante, Deus não tem pedido muito de nós. Eu falei há poucos instantes das arenas, das cruzes. Eu fico pensando, será que eu ia aguentar isso? Sair com a filhinha única, ir lá para o meio e ver os pedaços ali. Eu fico pensando, será que eu pergunto, Deus tem exigido isso? As irmãs estão nos ouvindo. A aula é para os homens, para os pastores, para todos entenderem uma coisa. As irmãs, por acaso, Jesus, o Espírito Santo está pedindo para você vestir uma burca. Sabe o que é burca? Porque aquela roupa que nós vemos pouco aqui, mas que assim, as freiras usam mais ou menos. Elas não usam burca, elas usam uma roupa religiosa, mas é semelhante à burca, porque cobre todas as partes do corpo. E a burca bota uma telinha na frente.
ali para ver os dois olhinhos para poder enxergar para frente. Eu pergunto, esse cristianismo que está aí, está dando alguma coisa para o Senhor? Nós temos dado tudo para o mundo. Tudo, tudo, tudo. E a palavra do Senhor diz assim, fosse fiel no pouco. Ele tem exigido pouco de nós. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. O mundo, o inimigo, ele quer tudo. Ele quer tudo. Ele não está satisfeito, ele quer tudo. Ele quer a sua alma. Ele troca qualquer coisa, os valores aí fora, ele te dá uma religião, ele te dá um status, ele te dá qualquer coisa. Contanto que você prostrado, de joelhos, prostrado diante dele, caído, você adore ele. Meus irmãos, a fidelidade é fundamental para a cobrança. O Senhor vai nos cobrar, ele cobra. E não vai cobrar lá na eternidade não, não, é aqui. E a cobrança é hoje. Hoje é a cobrança. E toda vez que a palavra do Senhor chega ao seu ouvido, é uma cobrança. É um lembrete. Ele está lembrando de que nós temos que prestar conta da nossa mordomia. Então, para nós, é importante entender, primeiro, que os talentos, aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, é do interesse nosso. Ele está nos dando para nos enriquecer. Ele não está nos dando para cobrar, não. Mas Ele está dando. E agora ele só quer uma coisa, fidelidade. Se nós formos fiéis àquilo que ele nos entregou, nós vamos granjear. Porque fiel e valorizar aquilo que ele nos deu. Olha, se ele nos deu um poço de águas, eu vou beber a água da poça de lama que está ali fora. Eu vou beber a água do poço que ele me deu. Água limpa. E é isso que ele quer. Mas eu quero beber água da poça de lama? Outra coisa. Mas é água também, mas é lama. O Senhor tem nos dado tudo. Providenciou tudo desde a eternidade. Nós somos cidadãos de um reino. Nós fomos chamados, nós temos uma identidade, nós temos identificação com isso. Se nós não estamos crescendo, não estamos buscando, sabe por quê? Que a nossa confiança nele acabou. Enterrou o talento, acabou, você morreu ali. A sua confiança nele, isso é normal, isso até é bíblico. Do semeador, dos 4, 1 produziu frutos, os outros foram caindo na estrada da vida. E para nós isso é muito importante nessa hora, por quê? Porque o Senhor tem colocado todos os valores possíveis em nossas mãos. Nós temos uma palavra revelada, nós temos uma doutrina de corpo, nós entendemos o momento profético que estamos vivendo, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos onde estamos, nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós vamos, a palavra do Senhor é: dá contas da tua mordomia, porque já não pode ser mais meu mordomo. E a pergunta que eu faço é essa: o que você está fazendo da mordomia? O que você está fazendo daquilo que o Senhor te deu? O que o Senhor te deu? Você está lembrado do que o Senhor te deu? O Senhor tem todo carinho com o homem. E eu não vou falar sobre isso, porque isso é uma coisa que ficou clara na história. O Senhor quer se relacionar com o homem. Vamos, mas esse detalhe que é importante. Quando ele deu alguma coisa, observe, ele te deu alguma coisa. Eu faço uma dádiva aqui para o meu irmão, ele não me conhece, mas ele vai me conhecer. Aí eu, meu irmão, olha aqui, estou te dando um presente. Você diz, mas eu não mereço isso aí. Por que você está me dando? Não, estou dando, porque é meu, você não precisa me dar nada. É assim que Deus faz conosco. Nós não estamos dando nada a Ele. Nós não compramos nada dele. Ele que nos comprou. Nós não compramos nada. Ele que nos comprou. Fosse comprado por bom preço. Glorificai a Deus em vossos corações. A outra coisa que nós temos que entender. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, ele visitava Adão e Eva. No decorrer da tarde, na viração da tarde. Ele já, Adão, como é que é? Está tudo bem?
O que é que você anda fazendo? Não entendi bem aquilo, porque a comida aqui, será que é aquele fruto ali? Como é que é? O que é melhor? Então, o que Deus queria com Adão? Deus queria que um relacionamento com o homem. E ele nunca desistiu desse relacionamento. E interessante é que nessa hora que nós estamos vivendo, esse relacionamento ele quer estreitar. Por quê? Porque um noivo vem buscar uma noiva. Se não há um estreitamento nesse relacionamento, que noiva é essa que não sabe quem é o noivo? Que não tem as características dele. Então, aquilo que ele nos dá é para ter um motivo para conversar conosco. É para saber a cada manhã, o que é que você está precisando. Eu sei que você está muito, ele deve estar dizendo assim, eu sei, meu querido, meu filho, você está muito ocupado. Você tem muitos afazeres, eu sei. A sua madrugada, eu sei, você não pode fazer, eu sei. Eu sei que você foi atrás, né, de um interesse seu, eu sei. Eu sei que você está com um problema em casa, de enfermidade, eu sei. E o Senhor sabe tudo, mas Ele quer que você diga a Ele tudo. Ele quer que você diga a Ele. Porque uma coisa é você conversar com Deus, a outra coisa é Ele se revelar a você. Então, nessa revelação, quando Ele se revela na conversa sua, na sua intimidade com o Senhor, é outra coisa. Interessante que lá no Nordeste, lá em Pernambuco, chegou um missionário. E esse missionário veio dos Estados Unidos, era um médico, chamava-se ele Butler. E o padre da cidade, porque foi uma realidade, não queria que ele chegasse, que ele saltasse. Ele estava no trem, né, no carro ali, no trem, parou na estação e o povo estava inflamado. Não vai saltar, não pode e tal. E veio um cidadão que era o dono da cidade lá, olhou, que história é essa? O que está acontecendo? A cavalo, né? O que está acontecendo aqui? Ele disse, não, é que chegou um bode aqui, o crente lá era bode. E tal, ele não vai saltar. E tal, e o padre disse que não vai saltar. Ele olhou, ficou olhando assim, viu aquele homem, a esposa, duas filhinhas, aquele homem de olhos azuis, essas coisas que nunca tinha aparecido por lá, não é? Lá no sertão, lá, canhotinho. Aí, bom, olha, ele vai saltar. Vai saltar e vai para minha casa. Olha lá, era o bravo lá, né, da cidade. E levou ele para a casa dele. Botei ele lá num quintal. Um barracão, estuque. Deu para ele uma lamparina. Mas uma coisa que impressionou muito a ele era que ele conversava com uma pessoa pela alta madrugada que ele tinha muita intimidade. Ele conversava com muita intimidade. E aquilo, ele ficava e depois lia um livro. Ele abria um livro e lia um livro e conversava horas. E ele, pelo estuque ali, pelo buraco do estuque, ficava vendo tudo, que ele estava com medo, né? Que eu trouxe esse homem para cá, que eu não sei quem é. E foi a primeira conversão ali. Chamava-se ele Vidal. E esse homem se converteu ali porque viu que aquele cidadão, aquele servo de Deus, conversava com alguém que ele não via, mas que depois ficou sabendo que ele conversava com Deus e disse assim, eu também quero conversar com Deus. Meus irmãos, nós deixamos a intimidade. Nós deixamos a nossa intimidade, deixamos a intimidade com a nossa casa, com os nossos filhos, não é verdade? Nós deixamos para lá a criança, vamos cuidar dos nossos afazeres, das nossas atividades. Às vezes podíamos dar atenção aos filhos, à casa, à esposa, ao marido. Podíamos dar toda a atenção, mas nós estamos tão envolvidos conosco mesmo, que nós ficamos rodando nos nossos problemas. E deixamos de viver aquilo que é preciso viver nesse tempo. Eu não sei quantos de nós têm parado, não sei, um pastor, um obreiro, um diácono,
um homem de Deus, uma mulher, quanto eles têm parado. Ele não precisa estar de joelhos, ele não precisa estar em pé, ele precisa estar naquela hora em comunhão com o Senhor, falando com o Senhor. O Senhor quer isso. O Senhor ama o homem, porque Ele cria o homem, um ser à sua imagem e semelhança. E o homem cada dia está mais distante. Ele está virando animal, sabe por quê? Porque o espiritual acabou. Quando acaba o espiritual, esse fio, essa ligação maravilhosa com Deus, isso acontece. E a sociedade de hoje é absorvente. Não é Deus que está absorvendo o nosso tempo, não. É a sociedade, é o mundo. São aquilo que nos atrai, são as nossas necessidades que nós precisamos. Mas Ele quer que nós tenhamos um tempo para conversar com Ele. Ele não quer nos cobrar. Ele, quando nos dá alguma coisa, Ele nos dá para que nós sejamos fiéis. Não é para que sejamos infiéis, mas podemos ser infiéis. Ele nos dá para que sejamos fiéis. Então, a minha fidelidade está em buscar mais daquilo que Ele me deu. Ele me deu 2, eu vou granjear 4. Ele me deu 5, eu vou granjear 10. Mas eu estou cansado. Eu estou cansado. A obra está me absorvendo muito. Ficou para trás, hein? Eu não estou aguentando mais. Ele vai com essas coisas todas. Eu acho que não precisa jejuar tanto. E quem está pedindo isso? Eu não preciso madrugar tanto. Sim, a necessidade é de Deus ou é sua? Você está madrugando pela sua necessidade. Pela necessidade da sua família, da sua casa. Nós estamos sempre falando, Senhor, eu preciso disso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Eu faço isso muito, eu peço demais ao Senhor. Eu não vou dizer o que eu faço também do outro lado, porque é cada um que deve fazer. Mas há momentos que você tem que parar e dizer ao Senhor, Senhor, olha, hoje aqui eu pedi 1 hora de pedidos, mas eu vou tirar 5 minutos só para dizer que Tu és bom, Tu és meu Deus, que eu quero que o Senhor me ouça, que eu não tenho para onde ir, que o Senhor é meu amigo. É isso que Deus quer. Ele queria isso de Adão, Ele queria de Eva, Ele queria dos servos de Deus. Ele falou com Abraão, Abraão, meu amigo. Ele queria, eu quero confidenciar as coisas. Deus escolheu um povo, preparou tudo, Israel. Diz assim, quando ele era menino, eu o amei, eu o chamei. Depois ele foi crescendo, ele foi se distanciando. Isso é o normal. E hoje o apelo é do Espírito para que a igreja ela tome a sua posição. Você não está obrigado a nada. Você não está obrigado a nada. Você é objeto do amor de Deus, só isso. Se Ele te deu 2, Ele está dizendo o seguinte, você pode granjear mais 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, para que vá descrescendo. Cristo em nós, a esperança da glória. Se é isso que nós queremos, se nós escolhemos isso, se a nossa vitória está nisso, meus irmãos, é tudo que Deus quer para nós. Há uma obra criadora, existe uma obra criadora, e nós fazemos dela o que nós queremos, o que nós quisermos. Nós podemos tirar a montanha daqui, jogar na beira da praia, podemos tirar as matas aqui, podemos matar os pássaros, seja lá o que for, nós podemos fazer tudo. O homem foi à lua, Salmo 8, né? Botou os pés lá na lua. Né? Isso diz que onde botar a planta do pé, o homem é dono, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Por sinal, esse astronauta morreu há uns 15 dias atrás, foi o primeiro, pisou na lua, deu as primeiras caminhadas na lua. Estava pertinho do céu, mas ele teve que descer primeiro para depois subir, né? Não conseguiu de lá pular. Mas vejam só, meus irmãos, ele colocou tudo à nossa disposição. Existe uma obra criadora. Está aí. Agora, a redentora, ninguém põe a mão.
Não ponha a mão. Não se atreva a mudar os marcos antigos, aquilo que o Senhor colocou à sua disposição. Se você está cansado, desanimado, deixa tudo ao lado. Vem Jesus, podemos até cantar esse corinho aí. Se está cansado, às vezes podemos cantar até um hino maravilhoso, mas eu acho que agora vai caber esse louvor aqui. Se estás cansado, desanimado, deixa tudo ao lado. Você está esperando o que mais? Não, está com quantos anos? Não, estou com 30. Sim, com 31 você pode ir embora. Não, estou com 40. Ih, passou de 40. Não, estou com 50. Está mais para lá do que para cá. Estou com 80, pé na cova. Então o que você está esperando, meu querido? O que você está esperando? Se Deus te deu uma bênção espiritual, o que Ele te deu? Te deu um ministério, não foi? Te deu um diaconado, te deu a diaconia, te deu um serviço. E você está fazendo o quê? Você tem que, eu vou crescer nos outros. Não, você vai crescer em você. Você é o ministério, ele tem que produzir para você. Ele vai produzir para você. E aquilo que você tiver de sobra, que você vai dar. Você não vai dar o que você não tem, não. Aí está o grande problema. É que aquilo que Deus nos dá, nós queremos achar que nós estamos em condições de dar para os outros. Deixa transbordar. O cálice precisa transbordar. Aí o testemunho, aí o vizinho vai te chamar, aí o amigo na rua, aí no hospital, aí o parente, não, tem a quem recorrer. É o testemunho. E se eles não vierem por esse testemunho, Deus vai fazer outra coisa. Deus vai fazer outra coisa. Vamos então entender o seguinte. Primeiro, fomos chamados para o amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou. Antes da nossa existência, nós tínhamos uma eleição, fomos eleitos lá. Houve um dia do chamado. Você não está satisfeito não de andar com o Espírito Santo? O Espírito Santo dirigir a sua vida, você não está feliz não? Ah não? O que você está achando? Tem coisa melhor? Fala com a gente. Tem coisa melhor? Não, eu acho que está muito cansativo. Está cansativo, né? Você já cresceu. Você era menino, você agora ficou grandinho, né? De bigode, você vai falando grosso. Né? Você não está precisando mais não. Passou no vestibular. Casou? Casou. Ah, não, agora, tal. Tá bom. Sim. E o que mais você precisava? Não, agora fiz o curso superior, tá bom. Quantos? Não, eu estou no segundo. Não, já estou indo para o terceiro, tá bom. Você não está satisfeito. Então você quer o quê? O que é que você quer? Você quer mais alguma coisa? O mundo quer você todo inteiro, inteirinho. E o Senhor quer só um pouquinho. E você não quer? Não quer oferecer? Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se estás cansado, de pé. Se estás cansado e desanimado, deixa tudo ao lado, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, deixa tudo ao lado, venha Jesus. Se arrependido já tiveres crido, és um redimido, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, és um redimido, glória a Jesus. Meus irmãos, se o Senhor chegasse hoje aqui e dissesse assim: cadê o talento que eu te dei? Qual seria a sua resposta? Você estaria em condições de prestar contas ao Senhor? Não, Senhor, eu tenho buscado mais. Eu recebi a bênção da salvação, fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui chamado para um ministério, eu sou um diácono, eu sou um obreiro, eu sou um servo de Deus, toco instrumento sim, mas quero saber o seguinte: o que é que você está fazendo disso tudo aí? Você está buscando mais? Ele só quer isso, ele quer te dar a intimidade dele a você. Você não quer? Você não quer? E ele fez de forma clara, quando mandou o Espírito Santo para ninguém ver, ninguém sabe da sua relação com ele. Só você e ele.
Ninguém se mete. Olha, tem gente que se mete na vida de todo mundo, não é? Mas na sua relação com Deus, ninguém se mete. Você não está impedido de falar com Ele. Você não precisa se esconder dele por nada, a não ser, no caso, que todo mundo sabe quando é que tem que se esconder, não é? Mas você não precisa se esconder. Ele quer te abençoar. Ele quer, meus irmãos, a igreja, essa comunidade de fé, essa comunhão, é tudo que Deus tem para as nossas vidas.